através do sucesso dos seus clientes. Elaborar planos e planejamentos básicos. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Tá legal aqui? Hoje a gente vai falar sobre essa estratégia, né, que é o Customer Success. Ele está já bastante envolvido ali com a tecnologia, bem casado com a área da tecnologia, só que é uma estratégia também que tem um grande poder nos modelos offline, né, naqueles negócios que saem da área de software. Meu nome é Mariana Magra, eu trabalho exclusivamente com essa estratégia há 5 anos, em 2018. Estou confundindo os números, não, é muito confusa. Mas eu vou falar um pouquinho sobre a importância de garantir esse sucesso, né, para o seu cliente e como que a gente consegue melhorar a estrutura do seu negócio e do relacionamento a partir dessa estratégia. Primeiro, né, o que é o Customer Success ou o sucesso do cliente? Ele é uma metodologia que visa proporcionar o sucesso do seu cliente através do seu produto ou do seu serviço. Então, se por um acaso, né, você trabalha com uma loja de roupas e o sucesso do seu cliente você identificou que é se sentir bem, se sentir bonito, se sentir seguro, a gente entende o que é o sucesso dele. E ele vai chegar até lá através da sua solução. Então, a gente tem uma jornada ali que, muitas vezes, as pessoas entendem que a jornada de compra ela acaba ali no momento de uma assinatura de contrato, do primeiro pagamento. E esse é um pensamento equivocado. A experiência do cliente, a experiência de compra, a proximidade, a troca que você tem com o seu cliente, ele é contínuo. Então, ele não acaba no momento da compra. Você tem a sua solução, o seu produto ou o seu serviço, e ele é utilizado a partir do momento em que você comprou, em que você pagou, para atingir o sucesso. E quando eu falo de sucesso, eu falo aonde o seu cliente quer chegar. No caso de plataformas, de software, por exemplo, garantir mais vendas, enfim, melhorar a satisfação do meu cliente. No caso de produtos, como eu mencionei, roupa, restaurante, enfim, a gente entender ali o que é o sucesso, o que ele está procurando com a sua solução. Então, trabalhar essa garantia de sucesso é a estratégia, é o foco da estratégia do Customer Success. Mas vamos por parte. Para começar, é importante a gente alinhar a expectativa. Então, a gente começa aqui perguntando quem é a persona, né, do seu negócio, ou quais são as personas, né? Quem é o seu cliente? Quantas vezes você dedicou um tempo para tentar entender quem que é o seu cliente e o que ele faz, aonde ele vai, e aí a gente até retoma a última palestra que a gente estava falando sobre ser data-driven, né? Tanto que é importante a gente saber quem é ele. Então, se você tem um mecanismo de saber quem é ele, vamos utilizar. Eu não tenho nenhuma plataforma, nenhum software que consegue contabilizar isso de forma massiva, não tem problema. A gente consegue organizar estratégias, mesmo fora do processo de software, de formas mais caras, para a gente descobrir quem é o seu cliente. Sobre o que é o negócio do seu cliente, quando é B2B, quando é B2C, sobre o que é a ação, para que seu cliente está comprando, né, a sua roupa, ou, enfim, frequentando o seu restaurante. Onde ele deseja chegar, né? O que ele quer com aquela ação. Se você tem um restaurante, o seu nicho, por exemplo, pedido de casamento. Acontece bastante no seu restaurante, você já percebeu que tem um fluxo muito grande. Por que a gente não pode alinhar e até mesmo usar isso para captar mais clientes e fazer o seu cliente, por exemplo, voltar num aniversário, enfim, em ocasiões que estão vinculadas ao objetivo dele? Conseguimos ajudá-la a chegar até lá? Isso é um ponto muito importante. A gente tem que saber para quem a gente está vendendo e a gente tem que saber se essa pessoa é a nossa persona. Então, se você investe dinheiro, coloca dinheiro no seu negócio para atingir um público que às vezes ele não volta, será que esse é o seu público? Então, é importante a gente mapear o seu público junto com o seu produto. Porque aqui o foco ele é o cliente, mas a gente também tem que entender quem não é cliente. Eu trouxe aqui um cenário, ele é similar a um cenário real, para vocês entenderem um pouquinho sobre o foco no cliente, sobre o objetivo final, né? Então, vamos imaginar o seguinte cenário.
uma agência de viagens, ela vende pacotes para ir para Orlando. Então, a gente tem um cenário onde uma pessoa deixou, lá no Reclame Aqui ou no Google, reclamou que não gostou da viagem porque ficou num hotel muito barulhento, com muita distração, enfim, não foi legal. E no segundo cenário, a gente tem um cenário de férias, que é onde uma família fica hospedada no mesmo local, tem a mesma experiência que o primeiro cenário, mas ela saiu feliz. Então, ela avaliou bem o produto que foi ofertado aqui. Então, a gente tem um mesmo produto ofertado para 2 públicos diferentes. Se a comunicação ela é extensa e ela visa um one-to-many, né? A partir de uma única pessoa, de uma única ação, a gente atingir um grupo zero segmentado, para a gente captar esse cliente, trazer para lá sem entender qual que é o objetivo final dele, isso pode ser bastante complicado. Isso pode gerar, por exemplo, retornos, né, nessas plataformas que a gente tem hoje de voice of customer, né, onde a gente consegue verificar a voz do cliente e ele pontuar questões negativas sobre o seu negócio. Se aqui essa agência tivesse ouvido ou prestado atenção sobre o objetivo final daquele cliente que foi até lá, ele saberia que talvez o seu produto não atenderia ou talvez ele entregaria um outro produto. Olha, eu não vou te colocar neste local aqui porque eu entendo que as pessoas que vão até esse hotel, eles vão para férias, para curtir, para ficar tranquilo. Enquanto num outro cenário aqui, eu tenho um outro local onde você vai conseguir se concentrar. Enfim, tem uma sala de home office, você consegue se organizar. Então, focar nesse objetivo, entender esse objetivo do cliente, ele é muito importante para você fazer esse alinhamento, tanto de compra e venda, quanto também de retenção. Porque o cliente, apesar de muitas vezes a gente ficar muito focado na primeira compra, na primeira venda que a gente disponibiliza para o cliente, é importante que ele volte. É muito mais barato fazer o seu cliente voltar do que captar um novo cliente. Portanto, é necessário a gente gerar essa fidelização. E a gente só gera essa fidelização entendendo o objetivo desse cliente. Ter esse entendimento para o seu negócio é essencial. Mas o que é sucesso para o seu cliente? Muitas vezes a gente cai naquela bobagem, às vezes, de achar que o que é sucesso para o seu cliente é o mesmo que é sucesso para você. Então, a sua empresa cria uma expectativa do que é sucesso para aquele cliente, para aquele nicho específico. E muitas vezes você pode estar errado. É importante que você escute o que o seu cliente está dizendo. Impor um cenário, ou uma estrutura, ou um direcionamento para aquele cliente sem escutar, sem ouvir, sem entender o que ele quer, o que ele espera, pode ser bastante complicado. Até porque hoje, para falar mal de uma empresa, é muito simples e é muito acessível, né? A gente tem muitas plataformas, muitas formas de difundir uma insatisfação. Então, é importante a gente entender o que é sucesso para ele e não o que você entende como sucesso, para a gente traçar já as próximas estratégias e os planejamentos. Então, entrega é diferente de sucesso, porque vocês entenderam que nesse cenário a gente teve uma entrega. A gente entregou um hotel para aquele cliente. Só que será que esse hotel, essa experiência que foi ofertada, ela foi o ideal? No caso, não, ela não foi. Então, é importante a gente entender que, por mais que a gente tenha entregado o produto, o serviço, ou tenha executado a ação pela qual nós fomos contratados, e entender que aquilo foi sucesso para o seu cliente. Porque pode ser que não seja. Por isso que é importante a gente entender quais são os objetivos dele. Aqui até a PagSeguro fez uma pesquisa, né, e ela diz que cada consumidor insatisfeito conta para, em média, 8 a 16 conhecidos sobre o problema que teve. Vocês já entenderam a gravidade disso aqui? É muito mais fácil hoje você encontrar pessoas falando mal do que falando bem. Então, as pessoas elas têm mais essa predisposição para falar de um produto que ela não gostou de jeito nenhum, do que para falar, olha, nossa, eu tive uma experiência maravilhosa, vou escrever um textão sobre isso e tal. É normal mais a gente encontrar, por exemplo, o Reclame Aqui, né? A gente tem o Elogie Aqui, mas eu particularmente eu conheci, fiquei sabendo tem pouco tempo. Agora, o Reclame Aqui, todo mundo sabe qual que é, ou boa parte de nós sabemos, entendemos o que é essa plataforma e qual o objetivo dela, né?
Então, para a gente aproximar esse cliente, para a gente trazer esse cliente para perto da gente, é importante a gente envolver e trazer esse cliente para o relacionamento. Então, o relacionamento com o seu cliente é um compromisso que você deve ter com ele além do momento da venda. Então, ele não acaba no momento ali onde eu ofertei um produto, ele comprou, e eu falei, pronto, essa relação comercial ela acabou. Ela não acabou. Porque aquele cliente, ele deve voltar, ele tem que continuar frequentando a sua marca. Ele deve continuar frequentando o seu estabelecimento. Ele deve continuar comprando do seu produto. Só que para ele continuar fazendo isso, ele vai ter que ter uma experiência adequada. Ele vai ter que encontrar sucesso com o que você está oferecendo. Seja ele um sistema, né, online, um software, ou seja ele uma empresa em offline. Daqui a pouco eu vou até trazer para vocês um case muito bacana que mostra que a gente pode pensar em estratégias para sucesso para o seu cliente sem precisar investir em plataformas complicadas, e, enfim, entender todas essas letrinhas que às vezes a gente comenta e aí a gente fica, poxa, mas como é que isso vai entrar dentro do meu modelo, né? Então, daqui a pouco eu vou trazer um case para vocês onde vocês vão conseguir casar e relacionar esses objetivos, esses pontos que nós estamos falando. Então, a jornada do cliente, né, ela deve ser pautada na busca pelo sucesso. Então, você deve gastar, né, seus esforços buscando o sucesso, proporcionando o sucesso para o seu cliente ao longo da jornada dele. E, novamente, a jornada não acaba no momento em que o contrato foi assinado ou que o primeiro pagamento foi feito. Ele deve ser contínuo. Então, se você tem um método de comunicação com o seu cliente, e-mail, WhatsApp, enfim, ligação, visita, tudo isso a gente só define conhecendo o seu cliente. Então, eu já liguei uma vez, eu trabalhava numa plataforma um tempo atrás, que ele era uma plataforma voltada para a gestão de equipe externa. E aí eu liguei para o gestor para tirar uma dúvida a respeito de uma questão do software, e ele falou assim, não, menina, eu estou em cima de uma antena, me liga amanhã. E eu falei, em cima de uma antena? Ele, eu não converso por telefone no meu horário comercial, não, me manda um WhatsApp, quando eu puder eu falo com você. E aí que eu fui cair, né? Eu falei, gente, é importante demais a gente entender qual que é o meio de comunicação que eu vou usar para falar com as pessoas. Então, esse gestor em questão, que eu precisava esclarecer alguns pontos relativos à estratégia, ele não é um gestor que vai estar sentado numa mesa me esperando ligar. Ele vai ser um gestor que vai estar em cima de uma antena no horário comercial. Portanto, entender o meio de comunicação que você vai utilizar para comunicar com o seu cliente também é compreensão do sucesso. Então, não basta a gente manter esse relacionamento, essa busca constante pelo sucesso. É igual o e-mail. Você vai, cadastra, qual que é seu nome, seu e-mail. Aí você vai, lota o e-mail da pessoa com e-mails desinteressantes para ela. Não vai fazer sentido. Quantos de nós aqui não olhamos e-mails que não nos representam ou não fazem parte do nosso dia a dia e a gente passa batido? É importante que a gente entenda qual que é o método ideal para comunicar com aquele cliente. Como que eu posso falar com você? Pelo WhatsApp é melhor? Uma ligação, e-mail? Como que faz mais sentido para você? E a partir disso você manter esse relacionamento pautado nessa busca pelo sucesso. Então, e aí? Você comprou uma roupa de mim mês passado, fez sucesso, foi para um casamento, né? Eu me recordo. E aí? Deu tudo certo? O pessoal elogiou? Foi bacana, eu gerei um relacionamento. Eu trouxe proximidade. Toda vez que essa pessoa precisar comprar uma roupa para casamento, ela vai falar, a Mariana me atendeu, ela é tão legal, acho que eu vou mandar uma mensagem para ela. Porque as pessoas também querem ser conhecidas e ter essa fidelidade, essa troca. As pessoas também querem ser tratadas pelo nome e já saber. Hoje eu tenho certeza que vocês já tiveram um mercadinho ou algum lugar de confiança que você gostava de ir, porque o dono é seu amigo, ele sabe quem é seu pai, ou ele sabe onde você mora. Então, entender esse relacionamento e gerar essa busca pelo sucesso, então deu certo, então conseguiu fazer sucesso com a sua roupa, poxa, que legal. Você vai trazer um resultado. Só que o resultado, eu coloquei aqui até um asterisco para a gente vai mencionar um pouquinho mais sobre essa parte do resultado nos slides que vão seguir. Mas você vai reforçar esse resultado. Então fez sucesso? Poxa, que legal. Então faz todo sentido você comprar da minha marca, né? E aí você faz a entrega do sucesso. E através desse sucesso, esse cliente vai te indicar. E esse processo de indicação, além dela ser mais barata do que
uma campanha gigante de marketing, ela também vai te trazer resultados e o que a gente chama de lead qualificado, né? Porque através dessa conversa entre o seu consumidor e um lead, né, alguém que virá a ser seu consumidor, ele vai qualificar aquele lead. Nossa, lá é ótimo para roupas de festas e é legal que você apareça lá a partir das 8, que é quando a Mariana vai estar lá para te atender. Então você qualifica essa relação. Por isso que é importante a gente acompanhar a jornada. Por isso que é bastante importante que você se preocupe em acompanhar a usabilidade do seu cliente com relação ao produto ou serviço que você está oferecendo. Então, se você foi lá para fazer uma instalação, se você vai cuidar de questões técnicas, faça um acompanhamento, manda uma mensagem depois, deu tudo certo, conseguiu funcionar, conseguiu terminar aquele trabalho que você estava começando e acabou que não deu certo. Então, ter esse acompanhamento ele é muito importante, porque ele vai te trazer uma oportunidade gigantesca de você ajudar o seu cliente a perceber que, através do seu produto ou serviço, você conseguiu ajudá-lo a atingir o sucesso. Muitas vezes, isso passa por despercebido. A gente não perde tanto tempo, em maioria, né, pensando em gratidão e falando, nossa, que maravilha que foi aquele atendimento. Esse momento de contemplação, que é um erro do ser humano, né? A gente devia ser mais grato, mais vezes. Mas é muito importante que a gente ajude o seu cliente a ser grato pelo que você ofereceu. Então, leve a ele a ter essa conclusão final. Ah, deu sucesso, como é que foi sua roupa num casamento? Foi legal? Nossa, foi ótimo, eu arrasei. Nossa, tá vendo? Comprar aqui é a solução para você. Mas você só vai descobrir e você só vai virar essa chave, né, na mente do seu cliente se você fizer um acompanhamento. Caro é aquilo que não vale. Essa frase é do Mário Sérgio Cortella, é uma frase que eu gosto muito, inclusive. E ela reforça esse ponto dessa relação que a gente tem. Hoje a gente não questiona, ou na verdade a gente sofre, mas vai lá e compra, quando a gente vê valor num determinado produto ou serviço. Então é importante a gente reforçar que o relacionamento com o seu cliente, essa proximidade, essa união, esse alinhamento de expectativa, ele gera valor. E valor, ele gera uma menor propensão do seu cliente de discutir sobre o que é caro ou o que não é. Então tenham sempre isso em mente. Caro é aquilo que não vale. Portanto, ajude o seu cliente a identificar esse valor, né? Por isso é muito legal que você faça essa troca com ele. Nossa, você arrasou com o vestido, você foi super bem com tal roupa, é uma barbearia, você fez sucesso com a sua barba nova lá no trabalho, como é que foi? Então, ter essa continuidade, esse processo, entender o que é que ele quer e reforçar que ele atingiu o ponto que ele queria atingir com o seu produto ou seu serviço é determinante para o seu cliente virar aquela chave, né? E falar, poxa, realmente, eu tive uma experiência muito legal. Quem me atendeu foi uma pessoa extremamente interessada, o produto é de qualidade. Então, para você virar essa chavinha na cabeça do seu consumidor, você deve ajudá-lo, né? Colaborar com essa chegada, né, de raciocínio, com essa clareza, nessa conclusão. Então, é importante que a gente esteja acompanhando para a gente ajudar o cliente a identificar esse valor. Poder da decisão. Isso aqui é um item muito importante. Quem estava aqui na palestra anterior também viu sobre isso, né? Hoje, o poder da decisão ele está totalmente agora tá na mão do consumidor. A gente passa por várias etapas do marketing e muitas vezes ele passou da mão, né, da empresa, do que é o produto, enfim, teve todo um processo do marketing 2.0, 3.0, até a gente chegar onde a gente está. E isso só foi possível porque o poder se deslocou de forma dramática do vendedor para o comprador. Então, hoje, a gente não tem uma opção de carro, a gente não tem uma opção de esponja de aço, enfim. A gente não tem uma opção de cada para a gente já de bebida. A gente tem uma variedade, uma gama de soluções de empresas, de restaurante, de lojas, que vão nos atender. O diferencial do seu negócio está na experiência. Portanto, compreenda que hoje não dá mais para a gente fazer o básico.
Não dá mais para a gente chegar lá e entregar, você quer um pacote de viagem, toma, foi lindo, até mais. Você precisa desenvolver esse relacionamento e ser destaque dentre muitos que hoje estão lutando por esse espaço dentro do mercado. Então, entenda que o poder hoje está na mão do consumidor. Não é mais um produto único, não é mais o vendedor que vai te ouvir e falar assim, não, então toma, compra. Ele vai ter que envolver, ele vai ter que segurar o cliente, ele vai ter que desenvolver aquela estratégia, ele vai ter que fazer o pós-venda, né, se for tudo pautado ou centrado no vendedor, né? Tem muitas empresas que têm uma equipe de pós-venda, de atendimento, mas a jornada ela não acaba, ela é contínua, então ela vive em ciclos. Para isso acontecer, a gente precisa trabalhar com a lealdade. A gente tem 2 tipos de lealdade, né? O Lincoln Murphy que trouxe esses conceitos. A gente tem a lealdade intelectual e a lealdade emocional. Qual que é a diferença, né? Quando a gente trabalha com a lealdade intelectual, a gente está falando daquela lealdade desenvolvida a partir de uso. Então, eu preciso comprar pilhas. Então, é uma questão de precisar, de necessidade, para uma finalidade específica. Ela não está ali envolvida, você ama a Philips? Não, eu quero comprar um sistema, uma pilha, enfim, algo específico vinculado àquela marca. Então, não tem um desenvolvimento emocional. Já a lealdade emocional, ela é diferente. Ela trata de uma lealdade que vem do coração, aquela lealdade que a gente não sabe explicar. A gente só gosta. É igual eu te perguntar, por que você compra a Samsung ao invés de Apple? Por que você prefere a Apple ao invés de Samsung? Enfim, todas essas questões que você tem. Então, se você hoje tem um hábito específico de, eu corro, eu só compro tênis da Nike. Por quê? Você vai trazer as questões que estão vinculadas ali, às facilidades daquele tênis, enfim, ao mecanismo que foi utilizado para ser criado, mas também aquela parte emocional que traz esse vínculo, né? Eu gosto da Nike porque meu primeiro tênis, quem me deu foi meu pai, enfim. Você se envolve dentro daquela marca. E é a grande lealdade que a maioria dos empreendedores buscam, né? Que é a lealdade emocional. Porque a lealdade emocional ela é uma lealdade que independe da necessidade. Ele vai comprar porque ele gosta de você, porque ele gosta do produto, ele está envolvido com aquele produto, porque funcionalidade, a gente sabe que nós temos vários produtos e serviços que oferecem a mesma funcionalidade. Mas se a gente tem amarrado a esse produto, a esse serviço, uma lealdade emocional, ou seja, uma lealdade que ela está além de uma usabilidade, né? A gente consegue trazer esse cliente para mais perto da gente, independente se ele está precisando ou não. É uma parte legal, uma estratégia forte pra caramba, para gerar essa lealdade emocional, é o cliente entender quem é você. Essa estratégia ela é muito importante dentro do desenvolvimento do relacionamento com o seu cliente. Então, ele deve saber quem é você. Ele deve saber o nome de quem está atendendo ele deve saber quem que está falando com ele. A gente tem a Magalu, né? Que ela criou aquele robozinho, né? A partir de uma brincadeira com o nome da Maria Luísa Trajano. E você sabe quem é que você está falando. Você sabe que você está falando com a Magalu. A gente criou um robozinho ali, mas ela é personalizada, né? Ela tem mais personificação do que os robozinhos que a gente costuma ver aí dentro dos chatbots que a gente encontra. E isso aqui é a maior estratégia hoje que a gente tem para desenvolver essa lealdade emocional. Porque eu vou porque eu vou comprar do Pedro. Eu não vou lá simplesmente para fazer uma compra. Eu vou lá para comprar do Pedro. Vocês sentiram que eu nomeei a pessoa que me atendeu? Se eu nomeei, eu tenho um envolvimento emocional com aquela relação. Eu não vou lá para comprar um produto. Eu vou lá para comprar do Pedro. Eu vou lá porque o filho do dono eu conheço. E quando a marca ela é muito grande, ela vai trazer proximidade para você com relação aos valores que ela entrega. Então, hoje você vai ver pra caramba o tanto de propaganda, publicidade, marketing, trazendo ali para o valor interno da empresa, o que eles pregam, o que eles falam, missão, visão. E isso tudo está atrelado a quem você é, a quem é a marca.
E saber quem é a marca faz você se sentir mais próximo, mais envolvido com ela, mais propenso a voltar, porque você sabe quem é a marca, você conhece qual é o produto, você conhece quem está por trás desse procedimento, desse processo, e você confia. Mas para isso, você tem que se mostrar, você tem que saber quem é você. E toda vez que você mostra quem é a sua empresa para o seu público, você gera essa proximidade, você gera essa lealdade. A parte de Customer Success, de sucesso do cliente, ela está muito vinculada, na atualidade, à receita recorrente. Qual que é esse modelo de receita recorrente? É quando você faz uma assinatura, um processo de assinatura, de venda, onde você não entrega o produto e você vendeu. Você cria um processo onde o cliente ele paga pequenas parcelas para utilizar o seu produto ou serviço de forma contínua. Então, a gente viu essa revolução na área dos softwares, né? Anteriormente, eu ia falar antigamente, mas isso ia depor contra mim, mas anteriormente a gente utilizava aqueles hardwares, né? A gente tinha que instalar programa, e aí era uma trabalheira danada. Muitas vezes, dependendo do programa, a gente tinha que contratar alguém para vir lá, para instalar para a gente, para fazer a implantação, enfim. Hoje a gente já tem tudo isso em formato de software, né? E esse software, ele é uma receita. Hoje você paga um valor mensal, enfim, hoje a gente tem uma série de produtos e serviços que são entregues dentro desse formato de receita recorrente. A gente tem a Netflix, a gente tem a Spotify e outros mais serviços. A gente tem o Clube de Vinhos, né? E hoje negócios que estão no offline estão pensando também nessa receita recorrente. Então a gente tem a padaria do vizinho que ele manda cesta de pão quentinho diário, todo domingo para você, e você paga uma parcela mensal para garantir essa assinatura, né? É um modelo bastante interessante que gera fidelidade, gera previsão de caixa e gera continuidade. E o CS ele é muito importante dentro dessa estratégia porque a gente olha a continuidade desse processo e vê como essa jornada ela é importante. Esse processo de recompra, esse processo de relacionamento, e a gente consegue estabelecer qual que é o perfil daquele cliente, como que ele vai querer aquele pãozinho, e gerando constância dentro do nosso negócio, né? E como que a gente faz hoje para a gente evitar que essa receita recorrente ela tenha um churn, né, que é um cancelamento? Como que a gente evita que o cliente venha a cortar relações com a empresa? É simples, com a estratégia de sucesso do cliente. A estratégia do sucesso do cliente, ela visa gerar valor, criar advogados da marca, mostrar resultado, promover retenção da sua base de cliente. É importante, a estratégia ela te ajuda a conhecer quem consome seu produto, tomando decisões alinhadas com o seu cliente. Então, tudo isso, a estratégia de sucesso do cliente ela é importante. Então, você entender o que é sucesso para o seu cliente a partir do seu produto e serviço ofertado é muito importante para a gente gerar esses resultados aqui. Mas para onde a gente deve caminhar, né? É importante a gente colocar o cliente no centro das nossas decisões. Então, se a gente vai fazer hoje um brainstorm, uma reunião de alinhamento, olha, hoje eu já vendo sapato, já sei, vou vender meia junto, eu acho que faz todo sentido. Mas se você é uma sapataria que vende para 90% do seu público-alvo, não usa meia, você vai dar um tiro no pé. Então, por mais que pareça lógico, colocar uma meia ali junto com o sapato e falar, vai dar certo, eu tenho certeza, confia. Pode ser uma grande furada se a gente não sabe quem é o seu público, com quem você está falando. Por mais que às vezes a gente tenha essa vontade, né, de agir por feeling, e às vezes a gente pode estar certo sim, é importante a gente entender, eu vou querer continuar vendendo para esse público? Vou? Então o que é sucesso para ele? É eu colocar mais uma meia ou eu vender palmilha junto com o meu sapato? Tomar essa decisão sozinho não é adequado. Você precisa ouvir o seu cliente. Você precisa entender o que de fato ele quer. Então, essa decisão ela nunca deve partir
da empresa para o consumidor, e sim do consumidor para a empresa. Se você vai expandir o seu negócio, você precisa ouvir o seu cliente e entender as necessidades dele. Então, qual é a razão de utilizar o seu produto? Voltando ao exemplo da sapataria. Hoje, o seu cliente ele vai na sua sapataria porque ele vai comprar sapatos para usar num casamento. Faz sentido você vender meia esportiva? Não faz. Utiliza um outro produto para agregar o seu? É uma sapataria, mas ele precisa de palmilha. Então, você percebeu, através de pesquisa, que seu consumidor final, ele nunca compra só o sapato. Depois ele volta para comprar uma palmilha, mesmo que não seja de você, se caso você não tenha essa solução, né, esse produto disponível. E entender esse comportamento de mercado do seu cliente vai te ajudar a oferecer outras oportunidades. Então, o meu diferencial de mercado hoje é que eu vou vender sapato masculino para casamento com palmilha. Ele vai chegar lá, já vai comprar, você entendeu que o seu público-alvo pode ser um público que não quer procurar em mais de uma loja, é um público que só quer chegar lá, comprar e sair. E às vezes você colocar essa palmilha, então, casada com essa paralelo, né, uma compra junto, unida com a solução que você tem como primária, que é o sapato, pode ser uma solução adequada para o seu negócio. Mas isso você só vai saber se o seu cliente te contou, se ele utiliza ou não um outro produto, ou se você mesmo observou e percebeu que a sua base de cliente tem esse processo, tem esse costume. Seu cliente consegue utilizar e consumir sem ajuda, seu cliente consegue entender do seu produto e serviço, sem que você precise entrar e falar, não, você está usando errado, não é assim, é assado. Você entender que o seu produto ou o seu serviço ele é difícil, e ele precisa, e o seu cliente sempre vai precisar da sua ajuda, isso a longo prazo pode ser um ponto desmotivador para ele continuar consumindo de você, né? Consumindo o seu produto. Então é importante a gente entender, ele precisa de ajuda? Então vamos melhorar. Vamos tornar esse produto, enfim, voltando à história do sapato, né? Esse sapato mais fácil de calçar. Qual os próximos passos, né? Qual o próximo passo tomado após a finalização da jornada? Então, uma vez que eu comprei aquele sapato, o que eu vou fazer com ele? Eu vou num casamento. Eu comprei aquele tênis, o que eu vou fazer? Eu vou para uma corrida. Você entender qual que é o próximo passo do seu consumidor, depois que ele consumiu de você, é primordial para você gerar campanhas de marketing, melhorar sua comunicação com o cliente, entrar em contato com ele, já falar, oh, e aí, como é que está a corrida? Está legal? E você vai segmentando e estabelecendo um relacionamento com ele que faça sentido para ele. Eu não sei vocês, mas às vezes a gente é bombardeado por uma comunicação que não faz sentido para a gente. Então, entender quem é o cliente ou quem que a gente está conversando é muito importante. Eu não tenho filhos, mas o Waze direto me pede para eu não esquecer meu filho no banco de trás. Então, se ele me entendesse, soubesse a minha jornada, ou entendesse o que é sucesso para mim, ele me traria outros tipos de lembrete. Ele me traria um lembrete mais segmentado, mais direcionado, que ia me ajudar a resolver algum problema meu, gerando valor junto àquele produto, junto àquele sistema, ou àquele software. Então, às vezes, a gente recebe uns e-mails totalmente aleatórios, assim, totalmente descasados com quem a gente é, com o que a gente procura. Tem muito que está vinculado realmente a essa venda de dados, mas tem muito dessa mentalidade, às vezes, do empresário de achar que se você mandar o mesmo e-mail para toda uma base, sem você entender a sua persona, vai dar um resultado igualmente ideal se você tivesse segmentado o seu público e entendesse quem era o seu público. Então, muita gente fala, quando a gente vai apresentar, quando eu vou dar uma mentoria sobre a área de CS, né, de sucesso do cliente, mas o CS ele é só para o online, é só quem tem um software, só quem tem uma plataforma que consegue trabalhar com o sucesso do cliente? A resposta é que não. E eu trouxe um exemplo aqui do Valdir Pipoqueiro. Esse exemplo é muito legal, esse podcast é muito legal, mas esse episódio aqui, ele brilhou meus olhos, assim. Valdir Pipoqueiro, ele tem um case bastante interessante, que ele traz a importância de você entender o sucesso do seu cliente e a experiência que você está entregando, e ele traz isso de uma forma muito simples, muito sem letrinhas, sem nada, é isso.
Ele entendeu, ele começou um negócio vendendo pipoca numa praça específica. E ele entendeu que o consumidor dele, quando ele comia a pipoca, ele limpava a mão na calça. E aí ele falava, ó, eu preciso arrumar um jeito de conseguir um guardanapo para esse cliente. E aí ele foi e trouxe um guardanapo para dentro do carrinho dele. E aí ele começou a reparar que as pessoas estavam se preocupadas, boa parte do público dele estava preocupado com a limpeza da mão na hora de pegar na pipoca. Aí o Valdir trouxe o álcool para dentro do carrinho dele. Falou, não, agora ele foi melhorando o faturamento e aí ele foi adquirindo novas soluções para dentro do carrinho dele. Ele colocou um álcool. Aí as pessoas começaram a se sentir mais seguras de comprar do Valdir. Aí ele reparou que algumas pessoas evitavam ir em determinados carrinhos por falta de identificação, enfim, de roupa, de uma sensação de limpeza. Ele foi e comprou um jaleco. Ele comprou um jaleco, colocou luvas e ele profissionalizou o processo dele, com pouco. Ele melhorou a experiência do cliente dele. E hoje o carrinho do Valdir, que era somente um, cresceu demais, são vários carrinhos. E dentro do case dele ele explica isso direitinho, como que foi esse passo a passo. E o Valdir só identificou isso, ele só conseguiu evoluir o negócio dele prestando atenção no cliente, prestando atenção no que o cliente dele estava querendo. A gente escuta muito que o olho do dono é que engorda o gado, né? A gente escuta essa frase frequentemente, mas o que ela de fato significa, né? Não é a gente, por exemplo, vou trazer um exemplo pessoal. A minha tia estava doente, na mesma época minha tia, minha mãe e minha irmã ficaram doentes. E eu precisava ir num restaurante específico pegar almoço para cada uma delas. E aí eu saí com 3 marmitas assim, tentando sair. A dona da empresa estava lá dentro. E ela estava me observando. E eu tentando abrir a porta para sair. E ela só me observando. Ela está engordando o gado? Eu não volto lá mais. Eu sabia que ela era a dona, ela estava me olhando e assim, nossa, vai dar merda, hein? E me deixou lá com as 3 marmitas, empurrando a porta. Então, assim, o olho do dono, não necessariamente ele engorda o gado. A ação do dono, a partir desse olhar, é o que vai engordar o gado. Então, se ela tivesse atentada, saísse do papel de eu sou dona desse restaurante, ela que se vira, e levantasse e falasse, opa, peraí, deixa eu abrir para você. Nossa, cadê seu carro? Ele está perto? Você precisa de ajuda para abrir a porta do carro? Eu voltaria lá sempre, eu ia gerar, a gente ia ter um relacionamento ali. E assim, custou R$0 para ela. Então esse relacionamento, essa proximidade, ela só vem se você se atenta ao que seu cliente quer e faz algo a respeito. Por isso que pegar dados é muito importante. Mas você fazer alguma coisa com esses dados é mais importante ainda. Então fazer esse pós, né, essa análise do comportamento, entender o que o cliente está fazendo. Nossa, eu reparei que aqui muita gente vem, pega 3 marmitas e sai desesperado. O que eu preciso? E se eu colocasse uma cestinha aqui? Quanto que ia ser de custo? Né? A Mona Lisa estava falando sobre a parte de sonhar e depois você trazer para o racional, né? E para o crítico. Qual que seria a viabilidade de desenvolver algo assim para o seu negócio? E você só vai conseguir fazer se você observar e fazer alguma coisa com aquilo. Senão, não vai adiantar nada, a gente vai ficar realmente nesse mundo ideal, onde a gente não vai criar experiências adequadas para os consumidores que estão frequentando o nosso negócio. Então, se ali é um restaurante de muita entrega, outra coisa que me irrita profundamente é quando eu vou passar nesses drive-thrus e eu vou comprar coisa para minha família e eu saio carregando as sacolas. Aquilo não é anatômico. Como é que eu carrego mais de uma sacola daquela para levar para 3 crianças? Você não consegue, você sai de lá que nem uma louca. E aí não tem um relacionamento. O atendente olha você saindo com as 3 sacolas, uma bandejinha assim. Ok, entreguei meu produto e a gente volta lá naquele slide que eu falei para vocês que entrega não é sucesso. Ele entregou o sanduíche. Mas o que me custou para pegar esse sanduíche? Uma fila gigantesca, uma barulhada, uma confusão e sair de lá com aqueles saquinhos que não tem um lugar para botar a mão, gente, pelo amor de Deus. Aí a gente sai com o saquinho todo e ninguém para ajudar, ninguém para perguntar, você quer uma solução? Peraí, eu vou pegar uma sacolinha ali para te ajudar. E trazer essa solução para o seu cliente vai gerar aquela lealdade que a gente quer, que é a lealdade emocional. Então, se você for até a minha loja, eu vou te tratar tão bem que você vai gostar muito da experiência que você teve e você vai voltar. Você vai gostar muito do produto que eu te entreguei, mas você só vai gostar porque ele está atrelado à experiência.
Quantas vezes a gente não deixou de ir naquele restaurante favorito nosso porque o atendimento é ruim? Porque a gente chega lá, a pessoa olha para a gente com descaso, com uma descrença, uma canseira. E isso só acontece porque a gente não está pensando no sucesso, a gente está pensando na entrega. Mas o almoço dela foi entregue. A custo do quê? Por isso, gente, trazer essa experiência para o seu cliente não é caro. Ela é extremamente importante, ele é diferencial para o seu negócio. Um ponto importante que eu não coloquei em slides aqui, mas aproveitando esse insight, né? Tenham uma equipe de atendimento e vendedores satisfeitos com o trabalho que eles estão executando. Tragam essa clareza para eles, de para onde que o seu negócio está indo, que eles fazem parte daquele processo, envolvam todos dentro desse processo. Porque eles que vão comunicar com o seu cliente. Se você não estabelece essa relação, se você não se preocupa com quem está comunicando com o seu cliente, isso pode ser extremamente danoso. Então, eu já fui atendida uma vez num restaurante que a pessoa que estava falando comigo falou, não pede esse não, que esse prato é ruim. Esse relacionamento dele, ele falou na tranquilidade. Ele podia muito bem ter falado, olha, não é meu favorito é esse. Ele com uma canseira danada olhou e falou, não, esse é ruim. Mas aí você vai olhar para a experiência que aquele vendedor está tendo, que aquele atendente está tendo, né? Então não está legal, ele está desalinhado ali com o propósito da empresa, tanto faz se esse cliente volta ou não, mais perrengue para passar. Então ele não entende o propósito, ele não entende aquela comunicação e cabe a nós trazê-lo para perto, explicar por que a gente deve orientar e o que a gente deve fazer a partir daquela comunicação, a partir de um pedido de orientação. Eu vou trazer algumas indicações de leitura aqui que eu acho muito importante. E esse livro é um livro de um brasileiro, que é o Iran Damen. Ele traz de forma bem descomplicada essa parte, né, do Customer Success. Tem muita sopa de letrinha, tem muita coisa que às vezes a gente não entende. E ele traz isso aqui de uma forma extremamente descomplicada e fácil. É uma leitura boa, é uma leitura tranquila, que faz com que a gente entenda todo esse processo. O Customer Success, como as empresas inovadoras descobriram que a melhor forma de aumentar a receita e garantir o sucesso dos clientes, é um livro excelente também, mas foi escrito por pessoas de fora do Brasil. Essa daqui a gente escuta de forma popular, né, que seria a Bíblia do CS. Porque foi o primeiro livro aqui que difundiu de forma assim, explosiva dentro do Brasil. E aí, até o autor desse livro, um dos autores, né, que é o Lincoln Murphy, ele mesmo fala, né, que ele é o papa do CS no Brasil. Porque aqui no Brasil a gente considera ele pra caramba. Então, a partir desse livro que ele escreveu. E aqui ele traz toda a trajetória, toda a evolução do CS. Ele colocou ali, ele pegou um pedaço ali do CS já pronto, né, que foi a partir da Salesforce, que é um software, né, de venda. E como que o CS conseguiu mudar, né, a estrutura da Salesforce. Então, o legal é que a primeira historinha que ele conta é uma comemoração de venda lá dentro da Salesforce. Todo mundo, nossa, bateu todas as vendas, as metas comercial. Vendemos pra caramba, todo mundo comemorando, champanhe estourando, sino tocando, aquela loucura. Aí, uma pessoa olhou e falou assim, gente, isso não vai dar certo, não. Por quê? Ele trouxe um gráfico, um cohort, onde ele mostra que o cliente não volta. O cliente que compra, ele não volta. E ele colocou no gráfico, ele cruzou o público-alvo, todas as informações que tem disponível a respeito daquele cliente, e ele percebeu que se eles continuassem com aquele fluxo, eles iam perder mais do que ganhar. Então a torneira, ela estava aberta e ela estava pingando. Então, ao entender a importância de fazer o cliente voltar, e ele trouxe isso em dados, ele mostrou para o pessoal e falou, nossa, legal que vocês estão comemorando, legal que a gente bateu as metas de venda, mas quantos desses clientes vão se tornar uma receita recorrente? Quantos desses clientes vão voltar ou vão comprar do meu produto? Então, isso é primordial para a gente entender dentro do modelo de negócio. Entender que a gente entregou, foi isso, valeu, falou, não é entregar sucesso. A gente precisa entregar o que o cliente espera dentro de onde, né, da configuração, de onde ele se encontra, em como ele se encontra, né? A gente fazer uma ação, ou, enfim, comercializar um item ou um produto,
de forma completamente aleatória e espontânea, sem entender a necessidade do cliente, ou o que ele vai fazer com aquilo, né? Pode ser um erro gigantesco. E a partir daquela usabilidade, quais são os insights que saem, né, a partir disso? Então, novamente, a Mona Lisa citou o exemplo do Bombril, né? Então, a gente entendeu que o Bombril, o quanto que ele é importante para as pessoas, né, para a família brasileira, não somente para utilizar no processo de limpeza, mas para a antena da televisão, né? Quantas vezes ela não foi extremamente importante para isso? A mesma coisa a Havaiana, ela tem um case super legal. Quem é de publicidade e marketing já ouviu esse case 300 vezes, que foi quando ele reparou que as pessoas estavam virando a Havaiana para poder usar a Havaiana colorida, que eles não queriam mais usar aquela Havaiana branca, né? Eles entenderam, observando o uso do cliente a partir daquele produto e adaptaram aquela experiência. Gente, 80% do meu consumidor vira a Havaiana porque quer uma Havaiana colorida. Eu não vou colocar isso no negócio? Lógico que eu vou. Eu vou vender isso e vou ganhar dinheiro. Dito e feito, né? Então, toda essa estratégia, tudo que é considerado como sucesso, a gente não deve colocar na cabeça, né, enviesar, limitar o sucesso a partir daquela ótica do empreendedor, a partir daquele sonho, né? Porque o empreendedor, ele tem aquele carinho especial, né, com o negócio dele. Só ele sabe tanto que ele suou, tanto que ele ralou, tanto que foi danoso, tanto que foi complicado colocar aquele produto no mercado e fazer dar certo, e só ele sabe. Por vezes, a gente colocar esse amor, esse carinho, essa dedicação dentro das nossas decisões finais, somente esse sentimento pode não ser uma boa estratégia. A gente deve alinhar esse amor, esse carinho e esse entendimento total que você tem do seu negócio junto com o entendimento que o seu cliente está tendo dele. Isso tudo a gente vai conseguir perceber e entender nesse livro. Tem um outro livro que eu não coloquei aqui porque ele não é de CS, ele é de vendas. Mas é um livro super interessante que é o Comece pelo Porquê. Ele é um livro que faz esse convite para a gente, né? Da gente sempre se ater ao porquê da usabilidade daquele produto e serviço para o consumidor. Eu indico fortemente. E ele sempre diz para a gente começar pelo porquê, pelo objetivo, pelo entendimento do seu cliente a partir daquela usabilidade daquele produto e serviço. No livro ele conta, tem um case até do iPod com o concorrente da época, né? O concorrente ele colocou, tenha 300 gigas de memória, enfim, tenha um design super criativo a partir desse dispositivo. E o iPod ele chegou e falou, escute música onde você quiser. Matou a pau, né? Por que ele conseguiu destaque dentro dessas campanhas? Porque ele se ateve ao porquê. O consumidor vai entender o que é o 300 gigas ali no lançamento de um produto, dentro dessa estrutura que a gente oferece. Se o seu consumidor ele não for entendido completamente sobre a quantidade que tem de memória dentro de um dispositivo de música, não vai adiantar você trazer essa informação. Trazer a informação do porquê o seu cliente deve utilizar o seu produto e serviço, ele é muito mais garantia de que o seu cliente final vai entender a sua estratégia do que se você se ater às especificações do seu produto ou do seu serviço. Dúvidas? Vamos aproveitar esse espaço agora para interação com a plateia. Então já vão organizando suas perguntas. Vou passando aí com o microfone. Boa tarde, Mariana, tudo bem? Não, você falou no início sobre mapear o público com um produto. Eu queria saber melhor como fazer isso, mapear o público com um produto. Legal. Você tinha comentado que você era empresário, né? Qual que é a área? Eu tenho uma loja de maquiagens. Legal, bacana. Uma forma legal da gente mapear o produto, quando a gente faz esse relacionamento online, a gente pode colocar um formulário dentro de uma compra. Então ele vai lá e coloca, ele mapeia. Então ele é de onde? Seu maior consumidor ele é de Goiânia, Goiás, são mulheres. Você consegue colocar esse formulário lá dentro para você
No meu caso é loja física. Eu tenho um online agora que comecei há uns 2 meses, mas sempre atuante na loja física. Essa é a minha dificuldade. Perfeito. É uma ótima pergunta. Eu recentemente fui comprar, eu sou muito fiel com as coisas que eu compro primeiro, assim. Eu compro uma vez, eu vou comprar a mesma coisa, assim. Eu acho mais seguro. Essa é a minha experiência, essa é meu modelo de compra. Então eu fui comprar num local específico onde eu sempre vou e a vendedora ela toma cuidado de mapear, cadastrar o que eu acabei de comprar. Então eu fui lá pela primeira vez, eu comprei um balme, que eu sou apaixonada. É um de morango que é tudo, e eu vou lá só para comprar isso. E aí todo mês ela percebeu, ou todo mês, ou de forma recorrente, ela percebeu que eu vou lá e eu me preocupo com o balme. Então ela já me ofereceu máscara, ela já me ofereceu qualquer coisa e ela percebeu que eu não ligo muito para a pele. Porque quando ela foi cadastrar a venda, quando ela foi cadastrar a saída daquele produto, ela cadastrou que a Mariana, deixa eu fazer seu cadastro aqui rapidinho. Mariana, tantos anos, tal, beleza, e-mail. Mariana, eu queria muito comunicar com você e te trazer novidades sempre que entrar. Como é que eu posso te chamar? Pelo WhatsApp, e-mail? Como que você prefere? Falar, não, eu prefiro pelo meu WhatsApp. Beleza, cadastrou lá. Mariana, nossa, você gosta muito de balme. Gosto sim, compro muito. Então, ela cadastrou ali meu balme, sabe que eu gosto muito. Recentemente, já me mandou uma mensagem de socorro, falando, Mariana, vai acabar o balme, vem logo, pelo amor de Deus. Então, ela gerou, eu estou desesperada, querendo voltar lá para comprar já. Então, ela gerou esse interesse em mim porque ela me mapeou. A gente precisa de um cadastro. A gente tem plataformas para isso, que são CRMs, ou a gente pode começar essa estrutura através de uma planilha de Excel. Então, você vai começar a mapear. Se você tem um sistema de vendas, fica mais fácil ainda. Você consegue emitir esse relatório e cruzar. Então, eu percebo que quem vem comprar balme são mulheres de 1,58 m de altura, enfim, são detalhes. Mas, assim, você consegue cruzar com aquelas informações que, no momento da venda, a gente conseguiu pegar. E não precisa ser muitas, não. Rapidinho, a gente já consegue mapear isso. Outra coisa também que você falou é sobre ter o maior cuidado na hora de comunicar com os clientes. Eu tenho um programa lá, um ERP, que eu mando mensagem para todos os clientes. Mas é aí que tá, eu mando mensagem para todos os clientes oferecendo a mesma coisa. Tem que tomar cuidado com isso, né? Tem que tomar cuidado com isso. É legal você ter falado isso, porque a gente pode gerar 2 pontos. Eu costumo dizer, nas minhas mentorias, quando eu vou conversar com alguém, com alguma empresa, que toda comunicação com o cliente é uma oportunidade. Toda. A gente não pode desperdiçar. Se a gente desperdiça aquela comunicação, se eu ligo para você e falo, oi, tudo bom? E aí, como é que você está? O clima aí tá bom? E eu não te trago nenhum valor dentro dessa comunicação, você não vai me atender nunca mais. Você vai me bloquear, você vai colocar meu e-mail no spam, você vai parar de comunicar comigo. Por isso que a gente tem que ter essa estrutura segmentada. Aqui eu vou colocar as doidas por balme. Porque aí eu vou mandar e-mail para ela. Olha, balme, você que gosta da boca hidratada. Eu não estou nem aí para máscara de pele. Se você ficar me mandando muita coisa de máscara de pele, eu vou ficar irritada. Então, vai quebrar. E é possível que eu coloque o e-mail como não interessada. Então, no blacklist lá dos e-mails das campanhas que a gente faz, é legal a gente ter comunicação com o cliente. Essa ação que você já está fazendo ela é muito importante e não são todos os empresários que já percebem que manter essa comunicação ela é importante. Normalmente eles entendem que é ali no momento da compra e venda, legal, tchau, foi lindo. Então você entendeu que tem que ter um relacionamento, já é um passo extremamente importante. Agora a gente vai mapear essa venda para a gente ser assertivo, para você ver diferença no retorno de e-mail. Você vai perceber que o engajamento, a interação, ela é maior quando você segmenta a comunicação. E principalmente se, como uma ação extra, né, a gente começar a taguear os clientes e colocar em grupos, né, como na palestra anterior, ele estava explicando. Você taguear ali quais são e como que você vai mandar. Eu vou mandar... Eu trabalhava num software onde eu tinha 2 pessoas diferentes no atendimento. Muito jovem que falava, e aí, joia? E eu tinha uma pessoa que veio de um software de médico. Ele falava, olá, o doutor está bem? Eu tenho 2 formas de comunicar, não significa que uma esteja certa e a outra está errada. Mas se eu entender com quem que eu estou falando e mapear, eu vou mandar um e-mail, o mesmo e-mail, para mulheres de 15 anos, de jovens, né, de 15 anos, e vou mandar esse mesmo e-mail para mulheres de 40, 45. Eu vou atingir do mesmo jeito? Então, a gente consegue segmentar. Só tem mais uma pergunta, mas depois eu passo para ela. Perdão.
Aproveitar essa oportunidade, Claro. eu gosto muito dessa área. Eu tenho um cliente que não compra mais desde outubro. Eu devo continuar insistindo, mandando mensagem. Eu não mando mensagem assim, compre com a gente. Mas eu mando mensagem de bom dia, uma frase motivacional, alguma coisa assim. Esses clientes que nem respondem nem mais, eu deixo para lá e foco nos potenciais, que pelo menos manifesta, dá um joinha ali ou não? Depende. É importante você falar com ele para entender por que ele parou de comprar. A comunicação tem que ser outra. Por isso que, na palestra anterior, ele trouxe uma segmentação de público, né? Aí ele tem lá, a gente tem uma estrutura de NPS, que é o Net Promoter Score. Com certeza vocês devem ter voltado num desses, né? De 0 a 10, qual que é a probabilidade de você indicar o produto? E através dele, a gente tira insights legais de quem é detrator. Mas só porque ele é detrator eu vou abandonar ele? Não. Mas a gente vai tentar entender o porquê que ele é detrator. Se eu continuar bombardeando ele de mensagens desinteressantes, né? Sem ser estratégico, sem tentar entender por que ele não volta mais, a gente não gera melhoria para o negócio e a gente acaba irritando ele muito mais. Se ele já estava puto, ele ficou 5 vezes mais puto. Então a gente precisa entender por que ele parou de comprar. Então, ao invés de dar bom dia e tal, e uma frase, vamos entender: olá, seu fulano, tudo bem? Poxa, eu estou sentindo sua falta, por que você não veio mais aqui? Um exemplo que eu dou é uma academia de crossfit que eu me matriculei. Eu não gostei muito. E aí eu mandei para eles, eu falei: olha, eu não gostei muito, eu sou fraca para esse treino, não dá. Ao invés deles trabalharem com o que eu trouxe de problema, tipo, não, vamos fazer o seguinte, chega 10 minutos mais cedo, vamos falar com o professor ali, a gente vai pedir um treino separado. Ela: por quê? Mas, nossa, você não é fraca, não. Não, você dá conta, a gente vai gritar junto, não sei o quê. A abordagem dela foi horrível para mim. Eu só falei: gente, não faz sentido nenhum isso. E ela continua me mandando: oi, Mariana, estamos sentindo sua falta. Vai continuar sentindo minha falta. Então, a gente precisa criar uma estrutura para entender por que ele não volta. Então, olá, fulano, tudo bom? Por que você não compra mais da gente? Ele pode ser honesto e trazer: porque tal atendente não me atendeu legal. Ou, é porque eu usei tal máscara e não foi tão legal para o meu rosto. E aí vai ficar mais claro para você e você vai começar a ter esse insight para você olhar para o dado, porque você vai ter uma pergunta já, né? Por que o cliente está saindo toda vez que compra tal máscara, né? A gente consegue casar e fechar essa comunicação. Então, é importante falar desde que seja uma pergunta, uma relação interessante, estratégica. Oi, boa tarde, eu sou Janaína. Boa tarde. Eu sou Scrum Master. E no Scrum, a gente aprende que o feedback é um presente, né? Então, quando a gente faz as cerimônias de retrospectiva, né, onde a gente vê o que é que a gente precisa melhorar, a gente vende, vamos dizer assim, né, com esse propósito de colher o feedback para melhorar continuamente. E a partir daí, e que o feedback é um presente, porque ele é gratuito, né? Então, a partir daí eu comecei a observar, né, nas lojas, que não tem mais caixinha de sugestão, não tem mais caixinha de... Eu digo pelo menos de sugestão, que é para mostrar o positivo, né? Então, que seria sugestão, reclamação e tem mais um outro lá que eu esqueci. Mas eu percebi isso, né? Comecei a andar nas lojas e eu queria dar feedback, não tinha caixinha, né? Ou então, quando não tinha caixinha, eu me dirigia à pessoa, né, ao atendente. Eu disse, aí no início eu queria dar alguma sugestão, aí a pessoa: não posso fazer nada. Eu digo: como é que você não pode fazer nada? Você não pode nem falar para o seu chefe, né? Então, e aí depois eu comecei a dizer: eu tenho uma sugestão para você. Você está disposta a me ouvir? Aí a pessoa disse: não, eu não posso fazer nada. Então eu nem gastava tempo falando, dando a sugestão, né? Então, eu queria... a pergunta é: esse feedback do cliente aí, como você falou, né? Não precisa da experiência emocional para fazer com que ele volte. Como é que a gente pode melhorar essa questão do feedback, tanto para o cliente se sentir à vontade para dar o feedback, como a equipe, o time, independentemente de empresa, mas na sua própria equipe de trabalho, para quando a pessoa, numa conversa ali de corredor, de cafezinho, diz: olha, fulano reclamou que o tamanho dessa fonte está pequena, né? E a gente não virar e dizer: olha, eu não posso fazer nada, né? Então, qual é a sua sugestão da gente melhorar
os benefícios do feedback entre as pessoas envolvidas? Ótima pergunta. É muito legal isso, porque realmente algumas empresas podem negligenciar esse retorno, né? Ou então pede aqui, avalia, fala, e aí não faz nada com aquilo. Só guarda lá e fala, não, tá bom. E não desenvolve estratégias a partir disso, né? E a gente tem muitas formas de pegar esse feedback. E para a gente ter esse feedback, a gente pode investir. Hoje está muito comum aqueles totens, né? Que é onde eles colocam 3 carinhas ali na Renner, na saída da Renner. A gente vai lá e avalia. A gente recebe e-mail depois de uma compra e pede para a gente dar essa nota. Eles estão substituindo esse processo. E uma vez eu falei com uma empresa que eu tinha falado sobre esse processo de avaliação. E ele falou para mim, não, eu não quero comprar software nenhum, eu não quero disparar e-mail nenhum, eu não concordo. Era uma empresa bem conservadora dentro do relacionamento. E aí ele falou assim, se eu botar uma caixinha aqui, vai virar uma confusão. Porque eu vou ter que ler um por um e para eu colocar ali o que é problema, o que não é, o que não, eu vou ter que ler tudo. Aí eu falei, não, então vamos fazer o seguinte, dentro do relacionamento com o atendente que você tem ali dentro da sua empresa, pede para ele, ao longo da conversa, desenvolver perguntas onde a gente vai conseguir ter esse insight. Mas não é chegar e falar assim, oi, tudo bem, você gostou do produto? Você vai voltar? É você colocar isso dentro da comunicação. É falar, nossa, você gosta de rosa, eu percebi. Ah, que legal, essa blusa fez sentido para você, uma vez que você gosta de rosa? E ela vai falar, sim, ficou ótimo para mim, eu gosto muito de rosa mesmo. E, inclusive, nossa, que tecido bom, que produto bom. Então, a partir daquela relação, eu falei até para ele, já quando a gente pega feedback, o feedback tem que estar quentinho. A gente pegou o feedback, já corre, já digita. Já tagueia isso num Excel, por exemplo, se você não quiser investir com nenhum tipo de outra plataforma, ou pedir para o seu cliente escrever dentro de uma caixinha, ou pedir para ele trazer esse feedback no final da compra. E trazer isso para o time, para a equipe, é muito importante. Porque é mais comum a gente encontrar hoje, quando a gente vai no restaurante ou numa loja, o dono perguntando, né? Tá tudo certo? Tá tudo bem? Tá precisando de mais alguma coisa? Então, taguear e mapear isso, mesmo que organicamente, mesmo que individualmente, é muito importante. Então, a gente tem as plataformas hoje de NPS que fazem essa avaliação, que a gente pode gerar esse disparo. A gente tem as caixinhas que elas estão entrando aí a cada dia que passa mais em desuso. E tem uma plataforma de software muito conhecida que ela faz com os clientes mais estratégicos por ligação. Então, eles ligam e pedem essa nota. Tem quem defenda e quem odeia essa ideia, né? Mas é uma possibilidade também. Além disso, dentro do relacionamento ali de compra e venda, se você puder desenvolver essa conversa de forma bem leve com o seu cliente, já pegar esse feedback e colocar dentro, né, de um Excel, ou enfim, de uma plataforma que você já tenha, para depois você exportar e cruzar essas informações, vai ser muito importante. Olá, Mariana, tudo bem? Tudo Sou a bem. Verônica. Está ouvindo agora? Beleza. A minha dúvida é sobre a sua preocupação em falar que é preciso ter cuidado quem atende o cliente. Que iniciativas a gente deve tomar para engajar essa pessoa, para, nesse caso, transmitir uma experiência boa para a pessoa que ele está atendendo, de fato, né, esse colaborador? Perfeita, essa pergunta é ótima. Eu amo essa pergunta. Mas uma forma muito legal da gente trazer o time, né, de atendimento, o time comercial para dentro do seu negócio é não tratar somente dentro daquele âmbito do que ele vai fazer. Então, você vai chegar e falar assim, olha, você tem que atender bem o atendente, o cliente que vem aqui, tá? Então, ele chega aqui, você atende bem que dá tudo certo. Você mostra resultado, mostra a curva, fala, olha, deixa eu te mostrar o que você ajudou com a empresa a construir. Você está vendo? Isso só foi possível porque o seu atendimento foi maravilhoso. Então, quando você tem um atendimento legal, olha esse feedback que eu colhi. Então, reuniões mensais e até trimestrais de resultado, onde você traz isso para o time, né? Sai um pouco daquela coisa só a diretoria tem que saber dos resultados aqui. Quando você expõe isso para o time, que você chama eles para jogo, né? Que você mostra esses resultados e valida o trabalho que ele faz, né? Dá valor ao que ele faz, e dificilmente ele vai virar para o cliente e falar assim, não pede esse prato não, que ele é ruim, hein? Porque ele entende que ele faz parte do negócio, que ele faz parte da empresa e que o trabalho que ele faz lá dentro, ele gera resultado final. Então, a gente vai comemorar junto,
a gente vai lamentar junto, a gente vai pensar em saídas juntos, pensar em estratégias para o negócio, portas fechadas com a diretoria. Nem sempre pode ser uma estrutura legal. Vamos abrir para o time, vamos conversar, vamos fazer um brainstorm, chama a equipe de atendimento. Gente, a gente está com esse problema aqui, o que vocês acham? Como que a gente pode fazer? Chama o time comercial, quais são os problemas que o cliente tem trazido? Como que a gente pode melhorar? Chama junto. Se você diminui ali a pessoa, a operação que ela faz no dia a dia e fala, não preciso me preocupar com isso, que ela tem que fazer isso só continuamente, que vai dar tudo certo, não vai dar, a gente não é máquina. Mari, eu tenho mais uma pergunta aqui, 1 minutinho antes de acabar o tempo aqui na frente. Olá, boa tarde, tudo bem? Assim como a Janaína também, né, eu sou da área de Scrum Master e Product Manager, e assim, uma coisa fundamental é a questão realmente do feedback, né? E nessa área de produtos também, eu acredito que não necessariamente o feedback ele precisa ser diretamente do cliente. Por exemplo, o cliente ir ali falar comigo, porque também entendemos que não são todos os clientes. E a comunicação ela é muito preciosa. 1 minuto perdido com esse cliente pode ser a diferença entre ele comprar ou não comprar. Então, por exemplo, se eu tenho um produto, um sistema, seria muito interessante alguns dados ali, de acordo com o uso dele, pode me falar algo parecido com feedback. Por exemplo, se eu estou percebendo alguma ferramenta que analisa o meu produto, mapeia aí lá, e eu estou vendo que o meu cliente está rolando para cima e para baixo da tela, para cima e para baixo, navegando entre página e página, e não compra, isso pode indicar o quê? Que ele não está achando algo que ele quer. Então, aí eu posso disparar um e-mail para ele personalizado com isso. Espera aí, fala, opa, você não encontrou o que queria? Aconteceu algum problema? Né? E, da mesma forma, também, se ele comprou um produto meu, mas até ele comprar esse produto, ele foi entre várias telas, rolou para cima e para baixo, aí cabe uma investigação e falar, opa, por quê? Teve dificuldade na compra, né? E aí você vem com um serviço ali para tentar manter esse cliente, né? É isso mesmo. Essa é uma parte UX extremamente importante. Entender o comportamento que trazendo, né, para a pontuação que ele trouxe aqui, né, de plataforma, a gente entender qual que é o processo daquele cliente. Então, a gente tem muitas plataformas legais para mapear isso. O Customer X é um deles também, tem o CIC Data, que ele vai mostrar ali aonde que o cliente costuma selecionar mais vezes, né? Então, a gente olhar para qual que é o botão que ele clica mais. Então, se a gente desenvolve uma plataforma sem essa noção do Customer, né, Experience, do UX, o User Experience, a gente pode prejudicar demais a experiência. Eu vou colocar um botão laranja aqui porque eu quero e a cor da minha loja é laranja e vai dar tudo certo. Vocês que trabalham com essa parte entendem muito bem que não é bem assim. Tem vários memes até legais demonstrando assim, não, pode lançar, o usuário vai entender como é que usa, pode lançar. Ele não vai entender como é que ele usa, porque ele não fez parte desse processo. Então, é que nem aquela melhoria que eles colocaram no Instagram, de você colocar uma frasezinha, né? Não, vai lançar, lança aí que vai dar tudo certo, todo mundo vai entender o que tem que fazer. Não é assim. Então, é importante a gente entender esse perfil, como ele lida com a página, como ele dialoga ali com o software, com a plataforma em questão, para a gente trazer essas melhorias. Sem dúvida, a gente não precisa que o cliente fale, né? Essa voice of customer ele é muito importante para a gente pegar ali e ter uma informação. Uma coisa é a gente olhar para um atendente falando, cara, o cliente veio aqui, puto, não quis comprar. Outra coisa é você printar a mensagem, pegar o áudio do cliente e colocar numa reunião ali de comercial e falar, esse é o cliente. Então, você aproxima a voz dele. Dentro do processo de UX, você está aproximando ali a experiência que ele teve com o software para quem está olhando ali para o back-end, para o front, principalmente para o front, né, que a gente acaba também tendo que pensar muito em como que esses itens estão dispostos. Então, nem sempre a gente precisa dessa comunicação aberta. Às vezes, por uma plataforma que mapeia esse uso, a gente já consegue. Que aula, hein, pessoal? Que aula. Parabéns, Mariana Obrigada, Maria, pela gente. sua apresentação.